meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Heavycast, o seu podcast voltado para a indústria da construção. Para quem está assistindo pela primeira vez, o nosso podcast está disponível em todas as plataformas de streaming e também do nosso canal do YouTube. Então é fundamental que vocês deem um like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e marquem o sininho de notificações para que vocês possam assistir todos os nossos novos episódios, porque o apoio de vocês é fundamental para a continuidade desse projeto. E hoje, com muito prazer, nós teremos a participação da professora Carol Farias, que é arquiteta urbanista pela UEG, especialista em reabilitação em arquitetura e urbanismo, e, além disso, faz um mestrado e também, hoje, atualmente, está em Lisboa, concluindo o seu doutorado, né? Seja muito bem-vinda, Carol, tudo bom? Desculpa, estava aqui com o áudio desligado. Não, fica tranquila. Né? Seja muito bem-vinda. Entrar de novo, então. Pode continuar, fica à vontade. Tá bem. Olá, boa tarde, André, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui com vocês hoje, partilhando um pouquinho do que tem sido a minha experiência no trabalho enquanto arquiteto urbanista. Não, o prazer é todo nosso ter aqui a sua participação. Como a gente disse, a gente fala nos nossos episódios, a gente sempre traz as principais referências no mercado, né? A professora Carol Farias é uma das maiores referências na área de arquitetura, né? Ela está até atualmente, você está em Lisboa, né, professora? Eu estou em Lisboa, estou concluindo a minha tese de doutoramento. Eu ainda não sou professora, assim, não estou no quadro de nenhuma universidade como professora, embora já há alguns anos tenho dado algumas aulas eventualmente. Mas estou aqui concluindo um doutoramento e mantendo pontes com o Brasil e com Goiânia, com muito prazer. Ah, que ótimo. Eu queria muito que você se apresentasse, contasse aí um pouquinho sobre a sua trajetória, né, para o nosso público, né, falar um pouquinho por que iniciar nessa carreira de arquitetura. E eu queria que você comentasse aí para o nosso público, para te conhecer um pouco mais. Então, eu sempre quis ser arquiteta, assim, desde que eu era criança. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 10 aninhos de idade, o meu pai assinava o Jornal Popular, a gente morava no Mato Grosso, mas meu pai assinava o Jornal Popular e eu adorava pegar aquela parte dos classificados do jornal que trazia-se umas plantas de apartamento, de casa, que estavam à venda, ao aluguel, e eu gostava de pegar aquilo e desenhar aquilo. E aí, com o tempo, eu pegava os anúncios mesmo, né, assim, vendo apartamento, 3 quartos, 2 salas, não sei o que, eu pegava naquilo e fazia as minhas próprias plantas, assim, era uma das coisas que eu mais gostava de brincar naquela época, era de desenhar plantas arquitetônicas, eu achava aquilo o máximo, e fui para a escola, assim, fiz um ensino médio técnico, estudei na Escola Técnica Federal de Goiás, aí quando já morava em Goiânia, já muito nesse foco, assim, eu queria ser arquiteta, vou estudar a faculdade de arquitetura. Quando foi para entrar na faculdade, na época, em Goiânia, só existia o curso de arquitetura na Universidade Católica de Goiás. E era caro, né? Ainda é, né? Mas eu lembro que na época era assim, acho que o segundo curso, o primeiro curso mais caro que tinha, então era assim, muito fora da minha realidade na época. Eu cheguei a fazer um vestibular na época era vestibular ainda, né? Cheguei a fazer um vestibular para artes visuais, acho, era arte não sei o que, na Universidade Federal, não passei, e aí, no ano seguinte, abriu o curso de arquitetura na Universidade Estadual de Goiás, no campus lá em Anápolis, eu fiz e passei, eu sou da segunda turma do curso de arquitetura lá. E desde o início do curso, amei, é um curso maravilhoso, assim, super indico para quem tiver com alguma duvidazinha entre fazer arquitetura ou não fazer, eu acho que é um curso excelente, é um curso muito amplo, né, assim, a gente tem formação nas artes, nas exatas, nas humanas, a gente tem muita
muita formação voltada para as ciências humanas e sociais, porque é um curso com uma responsabilidade social importante para a sociedade, uma contribuição importante que pode dar à sociedade. E já desde o início do curso eu comecei a trabalhar em escritório de projeto de arquitetura, gostava imenso, assim, principalmente da parte criativa, né, porque é isso, na realidade do escritório de arquitetura, a gente tem desde a concepção do projeto até a execução da obra, né? Então, você passa por muitas etapas de projetos e partes mais criativas, depois partes mais, já mais junto de engenharia mesmo, muito desenho, para quem gosta de desenho, tem desenho livre, desenho... eu na escola técnica ainda aprendi a desenhar na prancha, viu, André? No papel manteiga, vegetal, com régua paralela, com aranha, né, com caneta com tinta, mas na faculdade já tínhamos aula de AutoCAD, no AutoCAD 14, na época. Então, a atividade de arquitetura, o trabalho de projeto, tem muitas possibilidades, assim, né, tem para todos os gostos, e eu gostava de tudo, especialmente da parte criativa, mas... Depois me formei, aí fui trabalhar num escritório, trabalhei por 2 anos só num escritório grande de projetos aí de Goiânia, que trabalhava especificamente com habitação multifamiliar, né, prédios de vários andares de apartamentos. Nesse projeto nesse escritório que eu atuei, a gente projetou muitas das primeiras torres lá do Parque Flamboyant, em torno do Parque dos Buritis, assim, nas últimas áreas de maior adensamento com prédios, nas últimas já nem tanto, já estou um pouco desatualizada, né, isso foi entre 2006 e 2008, mas naquela época, assim, boa parte da expansão urbana verticalizada em Goiânia passava nesse escritório, e aí foi uma experiência muito rica. A gente ainda, na época, trabalhava com AutoCAD, mas também já estava ali fazendo uma transição para o Revit. Eu lembro que a gente tinha um colega no escritório que trabalhava só com Revit, fazendo os desenhos em 3D, né, que era mais, nem tanto para apresentação para o cliente, mas mais para experimentação nossa, verificação de algumas possibilidades formais que a gente desenvolvia no projeto bidimensional, ele passava para o 3D, assim. Então, vivia essa fase, assim, de transição dos softwares, e depois de um tempo nesse escritório, eu aprendi muito também, fazer compatibilização de projetos, né, esse escritório, ele gerenciava, né, toda a equipe de projetos, então éramos nós, da arquitetura, da concepção arquitetônica, desenvolvimento, até detalhamento, e especificação e detalhamento para execução, e a gente coordenava também todas as engenharias, né, engenharia de estruturas, de fundações, de instalações elétricas, hidrossanitárias, a gente fazia toda a compatibilização e orquestração dos projetos, depois acompanhava as obras, então foi uma experiência, assim, incrível, aprendi muito. Mas depois passei, assim, por uma transição meio radical, que foi sair dessa atuação em escritório de projeto e trabalhar num banco. Eu prestei o concurso para econômica, assim, e estava, assim, querendo, sei lá, mudar um pouco a minha atuação profissional, e na época eu vi vários colegas que estavam fazendo esse concurso para a Caixa Econômica que estava aberto, concurso para arquiteto e engenheiro para a Caixa Econômica. E aí eu fui lá e fiz a inscrição sem saber patavina, assim, do que era o trabalho de um arquiteto na Caixa. E só 2 anos depois, era muito concorrido, são sempre muito concorridos, né, esses concursos, eu tinha até ficado numa boa colocação, mas fiquei 2 anos à espera de ser chamada, e eu achava que eu ia trabalhar, assim, sei lá o que eu achava que eu ia fazer avaliação de imóveis, ia trabalhar na agência mais próxima da minha casa, lá no Setor Pedro, e aí, quando eu fui assumir, me mandaram para um departamento da Caixa lá em Anápolis, que era um departamento de desenvolvimento urbano. E aí que eu fui descobrir, né, o que ia ser o meu trabalho nesse lugar, e fui descobrir a grandiosidade desse trabalho.
a Caixa Econômica, ela opera as principais políticas públicas do governo federal brasileiro, né? Então, boa parte dos repasses de verbas públicas do governo federal para os municípios e para os estados é operacionalizado pela Caixa, que quer dizer que a equipe de engenheiros e arquitetos da Caixa acompanha o desenvolvimento desses projetos e dessas obras, e aí esse seria o meu trabalho. E eu aprendi, não preciso falar disso, né, mas aprendi muito, muito nesse trabalho. Depois de uns 2 anos lá em Anápolis, eu consegui a transferência para Goiânia, e passei, assim, por muitas dessas políticas, desses programas públicos, né, eu trabalhei primeiro no que a gente chamava de programas de repasse da União, para dar um exemplo, sei lá, construção, teve uma época que teve muito construção de quadra poliesportiva em escolas estaduais, e aí isso era financiado por programas federais, então a gente, né, acompanhava, tinha que ver a compatibilidade do projeto que era apresentado com esse programa que financiava, depois a gente ia na obra fazer as medições da obra para liberar os recursos para pagar essa obra, é esse o trabalho do arquiteto engenheiro na Caixa. Então, vocês faziam uma Depois de trabalhar um pouco com como? Então, aí vocês faziam uma fiscalização dessa obra, fazer o controle de custos? Não, isso é boa pergunta, André, porque havia muita confusão e isso levava-nos até alguns embates, assim, pesados lá dentro. Nós não éramos fiscais, embora na percepção da população seja esse o nosso papel, mas o fiscal de obra é um profissional que está na obra sempre, quase todos os dias, ou pelo menos nas etapas mais importantes, né? O fiscal de obra, ele está lá na marcação para fazer a locação da obra, está lá na hora de fazer a fundação, nos momentos de concretagem, nos momentos depois de acabamento, o fiscal da obra está lá, o ideal é que ele esteja lá cotidianamente na obra, e nós não temos condição e nem tínhamos essa responsabilidade de fiscalizar. Aliás, todas as obras que são acompanhadas pela Caixa Econômica, é exigido para essas obras que tenham um fiscal independente da construtora que vai construir a obra, né? Então, por exemplo, nesses contratos que eu disse, né, para construção de quadro poliesportiva, tinha um município ou uma secretaria de Estado que pedia o recurso para a União, aí ela fazia o procedimento de licitação de projeto e obra, então eram contratados um escritório de projeto, um de engenharia para fazer a obra, depois era exigido a contratação de uma fiscalização pela prefeitura ou pelo Estado, que era o interessado na qualidade da obra, né? O fiscal nunca podia ser do quadro da empresa que ia construir, tinha que ser independente. Mas que também não era da Caixa, a responsabilidade da Caixa era verificar a adequação do projeto e da obra em relação ao financiamento. Obviamente que a gente vigiava alguma qualidade da obra, mas como a gente não estava lá sempre, a gente vigiava o que era possível. Então, por exemplo, eu chegava numa obra para fazer medição e verificava, sei lá, que estava cheio de infiltração, já, obviamente, eu reportava isso e questionava a aplicação dos recursos nos quesitos de impermeabilização da obra e exigia maior qualidade. Mas a responsabilidade pela fiscalização e para verificação dessa qualidade é do fiscal, não é da Caixa. Isso foi uma boa pergunta, porque a gente brigava muito lá dentro da Caixa, porque às vezes era exigido da gente e a gente não tinha condições, a gente não tinha como estar em todas as obras todos os dias, né? É uma grande quantidade imensa de obras. O fluxo era muito grande, né? Que vocês tinham que fazer essa fiscalização para um fluxo alto, né, de obras, que é feita pela Caixa Econômica. E principalmente naquela época, né, na época que eu estive lá, eu entrei lá em 2008 e fiquei lá até, eu na verdade ainda sou arquiteta da Caixa, eu estou sob licença por interesse particular, que é uma licença sem salário, né, que eu tirei já há alguns anos, mas eu estive lá até 2015, e foi uma época de muitas obras, muitos projetos, obras, muito investimento público federal, né, muitos programas, foi uma altura desenvolvimentista, né, do governo.
Para citar, a gente teve o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, teve as obras das Olimpíadas, da Copa, a gente não teve essas obras em Goiás, mas a empresa Caixa estava diretamente envolvida nessas obras. E o programa Minha Casa Minha Vida, que foi o programa que depois eu atuei por mais tempo, e atuei especificamente numa subdivisão do programa, que era o Minha Casa Minha Vida Entidades, que era uma parcela muito ínfima do recurso que era destinado ao Minha Casa Minha Vida, só que não para construtoras, mas para organizações de movimentos sociais, fazer os empreendimentos de habitação social para as suas famílias associadas, né? Eu trabalhei alguns anos e foi também uma experiência incrível. E durante o tempo, os anos todos que eu estava na Caixa, eu conheci, assim, quase o estado de Goiás inteiro, porque eu trabalhei primeiro em Anápolis, depois em Goiânia, que eram as regionais norte e sul do estado, né? Então, eu historiei obras, cidadezinhas, assim, que eu nem sonhava que existia. Eu aprendi muito, assim, de obra e de projeto, e ultrapassando também a arquitetura e urbanismo, né, entrava também muito na engenharia, a gente trocava muito, a nossa equipe, tínhamos arquitetos, engenheiros, de várias gerações, de várias escolas, então foi um ambiente, assim, de muito aprendizado para mim. Mas, a certa altura, eu estava me sentindo, assim, um pouco estagnada e comecei a pensar, assim, como que eu poderia, dentro da minha atuação profissional, enquanto arquiteto urbanista, contribuir mais diretamente, assim, para a qualidade das cidades, qualidade de projetos, de obras, como que eu poderia, assim, atuar mais numa escala menor, assim, eu estava numa posição que a gente na academia fala top-down, né, eu estava lá em cima, numa estrutura, assim, de trabalho, de governo e de empresa, eu estava numa posição lá em cima, né, mais distante das decisões que eram tomadas, embora eu também atuasse interferindo nessas decisões. E aí comecei a pensar como que eu poderia ter uma ação mais bottom-up, de baixo para cima. E aí criei com o André Gonçalves, meu parceiro e marido, português, e é por isso que eu estou aqui em Portugal hoje, por causa dele. Mas a gente começou a pensar assim, como que a gente podia propor coisas para a cidade, assim, para discutir umas coisas que a gente achava que era importante discutir, que a gente achava que não estavam sendo discutidas em Goiânia na época. Então, a gente criou Sobre Urbana, que é um estúdio de microintervenções urbanas, ali em 2013, a gente já tinha um blog que a gente escrevia algumas coisas, publicava, eu já estava fazendo uma especialização no UNB, e aí usava esse blog também para divulgar um pouco dos trabalhos que eu fazia lá, e dos trabalhos que eu fazia sobre Goiânia, né, já especulando, assim, algumas coisas que eu achava que era importante. Por exemplo, fiz um trabalho na época que eu gostei muito de fazer sobre a linha férrea de Goiânia, que muita gente nem sabe que um dia existiu, e que é uma cicatriz que permanece na cidade, muita gente nem vê assim mais, porque ela já foi muito mexida, mas existe uma memória dessa linha férrea, uma memória não só de histórias que as pessoas mais antigas se lembram daquilo, mas também de um espaço físico influenciado até hoje por essa linha férrea, né? Mas, enfim, vários assuntos que a gente queria discutir, aí com a Sobre Urbana a gente pôde. E aí a gente começou fazendo, assim, uns passeios, que a gente convocava, assim, as pessoas, a gente começou fazendo no setor sul, para discutir questões sobre urbanidade, sobre o nosso comportamento cidadão, como que ele influencia a qualidade dos espaços públicos, como que a gente, cidadão, no nosso tamanho, na nossa escala, pode e influencia, sim, a construção da cidade, a qualidade da cidade que a gente vive. E o setor sul era muito instigante para a gente, André, você deve saber isso, né? O setor sul faz parte da Goiânia planejada, foi planejada enquanto cidade-jardim, e na época tinha uma intenção de projeto de uma grande rede de áreas verdes,
que seriam o coração do bairro, né, a área que as pessoas habitariam, assim, mais do bairro. Mas a coisa não aconteceu dessa forma, né? O projeto não foi finalizado, não foi discutido com as pessoas construíram suas casas com uma orientação diferente que o grande urbanista e depois os engenheiros que executaram pensaram, né? E essas áreas verdes, elas ficaram como resíduos, né, na cidade, assim, espaços que gente que mora no setor sul não conhece, e que são espaços verdes e permeáveis no centro da cidade, o que é uma riqueza imensa, né? Tem muitas cidades mundo afora que está transformando a sua malha urbana para adicionar áreas verdes e permeáveis nos centros, né? E Goiânia tem ainda. Está se perdendo, mas ainda tem. Então, a gente fazia muita discussão sobre isso, sobre outros bairros também, a gente se metia em questões, por exemplo, teve uma época ali em 2014, eu acho, que a Prefeitura de Goiânia estava querendo vender uma série de áreas públicas, áreas antes destinadas a equipamentos públicos, a construção de escola, de praça, de posto de saúde, que não tinham sido construídos e cujas áreas permaneciam vazias, subutilizadas. Ela achou que era bom, a prefeitura, na época, o governo local, entendeu que vendendo essas áreas ia fazer um caixa para fazer outros investimentos, e obviamente que essa era uma opção muito criticada, né, academicamente, tecnicamente, politicamente também, houve reação, alguma população, assim, no entorno de algumas dessas áreas começou a dizer que não queria que essas áreas fossem vendidas, que elas permanecessem públicas, e a gente se juntou a essa luta de algumas famílias, fizemos algumas ações ali, por exemplo, no bairro Humaitá, que é ali na região norte de Goiânia, fazendo intervenções nessas áreas, para mostrar, tanto para as pessoas que moravam ali no entorno, quanto para o poder público, que era possível fazer ocupações dessas áreas úteis para a cidade, úteis para as pessoas que moravam ali ao redor, e sem perder a riqueza que é espaço público na cidade. É bom a gente ter muitos espaços públicos. E fizemos vários outros projetos com a Suburbana em Goiânia, conseguimos aproveitar alguns instrumentos de financiamento disponibilizados pela Secretaria Estadual de Cultura, o Fundo de Arte e Cultura de Goiás, né, que parece que ou acabou, ou está assim num momento estrambólico, esperamos que consigam, que a classe artística e cultural consiga reverter isso, mas foi um instrumento de financiamento muito útil para a gente, porque a gente também não conseguia fazer as coisas que a gente queria fazer com financiamento privado em Goiânia. A gente teve muitíssima dificuldade de convencer empresas a financiarem as ações que a gente queria fazer, que a gente tinha público interessado, né? A gente tinha demanda, tinha grupos de moradores, famílias que apoiavam essas ações, mas a gente não tinha recursos. Então, aproveitando esse instrumento de financiamento, a gente conseguiu fazer alguns projetos interessantes, dos quais eu destaco o projeto Casa Fora de Casa, que a gente fez em 2 edições, em 2016 e 2018, a primeira no setor sul e a segunda no setor Pedro Ludovico, onde a gente fazia uma série de atividades artísticas e culturais e com oficinas, assim, de várias linguagens artísticas, com o objetivo de, primeiro, discutir algumas questões importantes desses bairros, envolver os moradores nessas discussões, conseguir aprender o que, na perspectiva dos moradores, era importante para eles que acontecesse naqueles espaços públicos, como que eles achavam que aquilo poderia acontecer, e aí algumas das oficinas que a gente tinha preparada ajudava a eles mesmos fazerem melhorias para os espaços públicos. Por exemplo, a gente tinha oficina para construção de mobiliário urbano, em madeira, oficina de marcenaria para isso, oficina de arte urbana,
oficina para mapeamento de rotas de pedestre, de ciclovias. Então, a gente fez, assim, umas coisas muito interessantes, até que eu vim e trouxe o André comigo aqui para Lisboa para fazer esse doutoramento que eu estou fazendo aqui agora, mas sem perder a nossa ponte, né, as nossas pernas em Goiânia. Nós temos, construímos ao longo desse tempo algumas parcerias muito fortes e bonitas, e um desses parceiros é o Coletivo Centopeia, sediado no Setor Sul, que possibilita que a gente, mesmo à distância, consiga continuar movimentando alguns projetos em Goiânia. Claro. E aí a gente fala questões culturais, a gente vive um momento tão crítico, né, que onde que todos os projetos culturais passam por um momento, assim, complicado, né, de falta de investimento, mas eu gosto muito de fazer uma crítica que a gente tem que parar de esperar, né, o investimento vir só do poder público, né? Nós, enquanto cidadãos, a gente tem que ter uma participação mais ativa, né? Principalmente, a gente observa isso muito nos países, na Europa, nos Estados Unidos, você vê uma participação maior do poder privado, né? Nessas iniciativas. E aí, como você disse, você teve muita dificuldade, que não teve esse apoio, né? Às vezes tem muita gente que não faz esse investimento. E aí você, em Portugal, você conseguiu observar isso? Existe essa visão aí em Portugal? Aqui em Portugal foi interessante, porque no começo dessa trajetória, por causa do André, né, o meu parceiro na Sobreurbana, que é português, a gente vinha sempre passear em Lisboa. E eu lembro quando a gente estava no comecinho da Sobreurbana, que a gente chegava aqui e falava, né, a gente está criando um estúdio lá em Goiânia Sobreurbana para fazer intervenções urbanas, e as pessoas aqui, que intervenção urbana? E achavam, assim, muito louco aquilo que a gente estava fazendo. A gente estava, assim, anos-luz à frente. E com o passar dos anos, né, que nem foi tanto tempo assim, eu estou falando de 2013 para cá, as coisas no Brasil estagnaram, né, todo esse processo político que a gente viveu recente, e aqui as coisas deram uma avançada. Então, hoje, aqui há mais condições para fazer esse tipo de ação do que eu vejo haver no Brasil hoje. Mas aqui a presença do Estado é muito forte, assim, há financiamentos e há instrumentos, porque, como eu te falei, em Goiânia, a gente não tendo conseguido apoio do setor privado, a gente ficou muito refém de financiamentos públicos. E os financiamentos públicos que a gente conseguia eram financiamentos voltados para a cultura. Mesmo, por exemplo, o CAL, Conselho de Arquitetura, tem um financiamento, hoje já são 2 instrumentos, né, de financiamento a projetos, um para assistência técnica e o outro para atividades culturais. Então, até esse financiamento do CAL, a vertente que a gente conseguia acessar era a vertente cultural. E a gente fazia eu gosto de brincar que a gente usava das táticas urbanas, que é o que a gente discute muito e promove nas nossas ações, né? A gente usava de táticas para conseguir financiamento cultural para as coisas que a gente fazia, que era da arquitetura e do urbanismo, porque a gente não tinha um instrumento específico. Aqui em Portugal tem alguns instrumentos mais específicos, que são instrumentos voltados para o desenvolvimento local, como eles chamam, que financiam intervenções, pequenas intervenções urbanas, propostas pela iniciativa local. Tem um programa novo agora aqui em Portugal chamado Bairros Saudáveis, criado durante a pandemia, que financia também esse tipo de ação, promovida e executada pela iniciativa local. Enfim, há outros instrumentos, mas tem um tecido associativo muito forte. Tem alguma participação também do setor privado, mas mais interessada, assim, nas questões do empreendedorismo, da inovação, menos social, mais tecnológica ainda, mais voltada, assim, para capacitação para empregabilidade, há algumas coisas assim. Mas a diferença que eu vejo maior, para além de diferença, assim, de orientação de governo, né, é o tecido associativo aqui, que é muito forte. Aqui em Portugal tem associação, assim, para quase tudo, assim, tem umas associações desportivas e culturais muito antigas, assim, centenárias,
muita associação de bairro, de moradores, e isso é muito importante, né, essa experiência de atuar pelo coletivo, né, de dispor do seu tempo para pensar e discutir, ajudar a deliberar, ajudar a construir melhorias para o seu bairro, ajudar a encontrar soluções para os problemas, para as pessoas que estão à sua volta. Isso é muito, muito importante para o nosso crescimento pessoal e para a melhoria das condições de vida em sociedade, né? Se a gente vive em sociedade, a gente deveria estar mais engajado nessas questões coletivas, que eu acho que no Brasil existe muito mais nos territórios informais e de pobreza do que nos territórios da classe média e melhor resolvidos, né? Existe uma solidariedade aí, é mais para isso também, né? A gente tem problemas estruturais muito fortes, e uma ausência do Estado muito forte também. Então, a gente aí no Brasil está muito acostumado como é que é, a ajudar um ao outro, mas nessa perspectiva de salvar, né, de solidariedade humanitária. E isso é importante, é a nossa experiência coletiva primordial, assim, mas a gente deveria estar mais engajado em arranjos coletivos que possibilitassem a gente até reivindicar e ter mais legitimidade e representatividade enquanto coletivo, enquanto organização, para discutir com o governo, né, com o poder público. Então, é importante a gente ter pequenos arranjos, assim, organizações de base para a gente reivindicar e atuar junto com o poder público. Não, com certeza. Ainda mais que a gente a gente é muito carente, né, de projetos coletivos aos quais, assim, a população hoje, como eu disse, ela espera muito pelo governo, né? Ela espera que todas as iniciativas. Eu gosto muito de citar. Quando a gente assiste o jornal, aqui o local, a gente ainda vê reivindicação de alguns bairros, né, para que aqueles lotes baldios, que eles esperam ainda que o governo vá até esse local para fazer a limpeza desse lote, sendo que, assim, poderia ser uma iniciativa coletiva de bairro, né, porque aquele espaço poderia ser utilizado de várias formas pela população. Então, é extremamente importante esses projetos sociais para criar esse engajamento das pessoas, essa mudança de filosofia, né? E aí você falou muito sobre a questão do projeto que vocês têm, né? Tanto o coletivo Centopeia, como que as pessoas podem participar desses projetos que vocês fazem? Bom, primeiro que o coletivo Centopeia é um coletivo e é um espaço de coworking que recebe muita iniciativa, então recebe quem precise de um cantinho para trabalhar, né? Ela tem várias possibilidades para isso, e recebe projetos também, acolhe projetos nas instalações ali, e tem assim, um braço de produção artístico-cultural forte que pode apoiar a realização de projetos, o coletivo Centopeia. Para participar nesses projetos, tanto do coletivo Centopeia quanto da Sobreurbana, quer dizer, da Sobreurbana, a gente sempre faz projetos abertos à participação, convidando as pessoas a participar. Então, há momentos para isso, em alguns projetos, inclusive na concepção do próprio projeto, fazendo chamadas abertas e várias atividades para estimular o engajamento das pessoas. Então, estar atento nas nossas redes, né, para saber quando que vai acontecer algum projeto, ou mesmo a situação ideal que a gente gostaria muito era de receber propostas, né? Então, se alguém estiver aí assistindo a gente, tiver ideia de alguma coisa que gostaria de realizar no seu bairro, que não sabe muito como, e quiser desafiar a gente aceita desafios, né, nas condições que a gente tem para ajudar, a gente pode, assim, pelo menos apontar alguns caminhos, indicar alguns parceiros possíveis. Então, a nossa forma de trabalhar, a nossa filosofia passa muito por aí, né? Quem tiver alguma coisa que queira fazer junto, nós estamos aqui para fazer junto. Certo. Mas como que as pessoas podem entrar em contato com vocês?
Vocês têm alguma mídia social? Como que funciona? Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sobre Urbana, procurar sobre Urbana, Coletivo Centopeia também tá nas redes, Coletivo Centopeia com certeza tem um site, que deve ser coletivocentopeia6.com.br. O site da Sobre Urbana no momento está em manutenção, mas em breve ele estará live em novas condições. E fisicamente, o Centopeia está sediado ali na pracinha, que é conhecida como a pracinha da Riso, ali no setor sul, entre a Praça Cívica e aquele prédio do Leonardo Riso. Tem a instituição ali também, tem uma pracinha ali. O Centopeia está de frente para essa pracinha, eles fazem alguns eventos que agora, na época da pandemia, não tem acontecido, né, mas também pode ir lá pessoalmente, conhecer o espaço e propor coisas que eles são muito abertos. Com certeza vão tentar acolher o que aparecer por lá. Aqui na descrição do vídeo, as mídias sociais, para quem tiver interesse também de participar, o espaço vai estar aberto para todos. E eu queria muito falar falar também sobre um outro projeto, né, Carol, a respeito do Colab Cidade, né, que foi um evento que vocês organizaram, né, que aconteceu do dia 6 ao dia 28 de novembro, está acontecendo, né, e eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre como que foi a concepção, né, por que vocês tiveram a ideia de criar esse evento, né, falar um pouquinho para as pessoas do que se trata, né, o Colab Cidade. Você podia falar um pouquinho mais para a gente? Claro, o Colab Cidade é um projeto que a gente gosta muito de estar dentro agora, é um projeto que está a decorrer. Nós, sobre Urbana, fomos desafiados pelo Coletivo Centopeia para pensar esse projeto, e a intenção inicial do coletivo era muito trabalhar essa pracinha em que eles estão instalados lá no setor sul, né, é uma pracinha que a gente já tinha feito vários projetos lá, inclusive o que eu citei aqui, o Casa Fora de Casa, na edição no setor sul, a gente atuou em 4 áreas verdes do setor sul, essa pracinha foi uma delas, e mesmo antes disso, a Sobre Urbana também já estava ali, a gente pensava muito em como que a gente podia ativar essa praça, porque assim como as outras áreas verdes do setor sul, era uma área muito pouco utilizada, era um espaço de passagem, né, para quem passava ali, e um espaço de perigo para quem morava ali perto, né. E aí a gente foi fazendo algumas coisas, a gente chegou a fazer uma agrofloresta na época desse projeto Casa Fora de Casa, que o Coletivo Centopeia cuida até hoje, que eu considero, assim, uma maravilha, a gente fez isso em 2016, e essa agrofloresta ainda está lá, e ainda dá frutos, ainda tem plantas lindas ali, cuidadas pelo Coletivo Centopeia. E aí eles desafiaram a gente a pensar um projeto para acessar um instrumento de financiamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o financiamento de atividades culturais, e a gente começou pensando uma coisinha ali para aquela praça, depois a gente achou que era muito restritivo pensar só para aquela praça, e a gente ampliou no que veio a ser a proposta do projeto Colab Cidade, que é um projeto para discussão sobre a cidade contemporânea, que é uma cidade pós-pandemia, não porque a pandemia acabou, mas é uma cidade já impactada pelas restrições impostas pela pandemia, e que enfrenta de forma mais drástica e real as alterações climáticas, né, que a gente já vinha sendo avisado pelos cientistas aí há pelo menos meio século, e agora a gente já está vivendo na pele, isso já está dentro das políticas públicas, já de forma mais integrada, né, então a gente achou que era importante, primeiro, discutir essa cidade, depois promover um workshop, que já aconteceu, essas discussões, esse workshop já aconteceu, foi na primeira semana de novembro, e esse workshop, fazer um workshop para discutir os problemas que a gente identificava nessa cidade e possíveis soluções para ele. Foi muito interessante nesse workshop, a gente reuniu várias iniciativas do Brasil, teve iniciativa
iniciativa do Peru, daqui de Portugal, numa rodada de showcase, para mostrar como outras organizações, outras iniciativas estavam resolvendo os seus problemas, porque o que a gente vê, André, é que muitos problemas que a gente vive em Goiânia são exatamente os mesmos vividos em São Paulo, em Minas, em Lima, aqui em Lisboa. Claro que são problemas sempre contextuais, né? O contexto físico do espaço, o contexto político, o contexto financeiro tem a sua camada de contribuição, mas são questões urbanas, sobretudo, e que a gente consegue aprender de uma iniciativa que aconteceu em São Paulo para fazer mais e melhor em Goiânia, por exemplo. Então, a gente fez essa rodada de showcase e, ao final do workshop, a gente fez extraiu algumas soluções para os problemas que foram ali discutidos e lançamos naquele dia, que foi no dia 6 de novembro, um concurso de imobiliário urbano open source e um repositório de ideias. Tanto o concurso como o repositório estão com chamadas abertas até o dia 28, agora até o próximo domingo, e no dia 10 de dezembro a gente vai ter o encerramento desse projeto com a divulgação das propostas vencedoras desse concurso e de um e-book com a sistematização da discussão que foi feita no Colab Cidade, das ideias que a gente terá recebido no repositório de ideias e do concurso. Só para falar um pouquinho, esse repositório de ideias, ele é constituído por um canvas, os designers estão mais familiarizados com isso, mas é um instrumento de design que dispõe de vários campos para sistematização de uma ideia. É muito utilizado no design, assim, para fazer plano de negócio, plano de comunicação, e aí a gente pensou campos que sistematizassem o processo de desenvolvimento de uma ideia. Então, eu tenho um problema, eu enxergo uma oportunidade, eu vejo que esse problema afeta determinado público-alvo, eu percebo que eu tenho determinados canais de comunicação com esse público-alvo, enfim, são para dar exemplo do que são esses campos, né, para ajudar a construir uma ideia. Então, se, por exemplo, o André vivenciar um problema ali no bairro dele, tiver alguma ideia, assim, para resolver esse problema, esse canvas que a gente tem disponibilizado no nosso site do Colab Cidades te ajuda, é como um roteiro a pensar a solução dessa ideia. Então, a gente está com isso lançado, qualquer pessoa pode entrar lá, preencher, e aí essa ideia que a pessoa preencher, ela vai ser publicada com o objetivo de ajudar outras pessoas que vivenciam problemas parecidos a desenvolver soluções para esses problemas nos seus contextos, do seu bairro, da sua cidade. A mesma coisa, o concurso de imobiliário urbano, é um concurso de imobiliário urbano open source, que quer dizer código aberto, que quer dizer que está destituído de direitos autorais, que é um problema muito discutido no campo da arquitetura, né? Os arquitetos são muito formados para atividade autoral, né? O projeto tem uma assinatura, porque tem uma responsabilidade técnica, e é por isso que a gente passa 5 anos estudando, e depois mais outros tantos com especializações, porque a gente se responsabiliza tecnicamente pelo que a gente constrói, mas há também uma outra vertente que passa pelas questões da participação e do envolvimento das pessoas não técnicas, não especialistas na construção do espaço, e que, para isso acontecer, elas precisam da abertura desses projetos, elas precisam de instrumentos que auxiliem-nas a construírem. Então, para citar um exemplo, existem lojas, por exemplo, de imobiliário, uma muito famosa, que ainda não tem em Goiânia, talvez em Brasília, não sei, é o IKEA, é uma marca norueguesa, acho, que vende os seus móveis com um manual para ajudar a pessoa como montar os móveis. E aí você, quando compra, você pode fazer opção de comprar e encomendar que a loja entregue na sua casa e vá uma pessoa para montar, ou você mesmo monta. O que possibilita que você mesmo monte um sofá,
ou uma estante complicada na sua casa, é um manual de instruções com um passo a passo, que te mostra tudo que, né, todos os materiais que vieram ali, as ferramentas que você precisa para construir, e te fala, primeiro você vai fazer isso, depois aquilo outro. Isso, de certa forma, é uma forma de abrir, né, aquele projeto para que qualquer pessoa possa construir. No nosso caso, a ideia é que os projetos que as pessoas entreguem-nos sejam disponibilizados dessa forma, um projeto a nível de execução, ensinando as pessoas a construírem, mas que, inclusive, poderão ser replicados e melhorados para serem replicados em outros contextos. E esse concurso, André, aliás, esqueci de falar no início da apresentação do Colapsidade, que o IDS é um dos parceiros, né, financia parte dos prêmios. Esse concurso, ele vai premiar as 3 melhores propostas de projeto de imobiliário urbano que a gente receber. O primeiro prêmio vai premiar com R$ 2.500 mais uma bolsa de estudos aí no IDS. O segundo lugar vai dar R$ 1.500 mais uma outra bolsa de estudo. E o terceiro lugar dá a bolsa de estudo, uma outra bolsa de estudo. Então, são 3 projetos. É muito importante como? também a questão da visibilidade, né? A gente está falando Exatamente. Que esse projeto vai ter toda uma visibilidade, vai dar assim, um retorno muito interessante. Porque às vezes a gente gosta muito de olhar o que a gente pode quantificar, né? Mas às vezes tem a questão da visibilidade que a gente não pode, e vai ser muito importante a participação de todos. Desculpa por ter te interrompido. Não, mas é isso mesmo, assim, a ideia do concurso, muitos concursos são feitos com objetivo específico, né, por exemplo, isso na arquitetura tem muito, né, sei lá, a prefeitura vai construir um hospital e aí abre um concurso de projetos e aí vários escritórios apresentam uma proposta de projeto que vai ser construído. Ou então, uma organização abre um concurso para resolver um problema específico da praça X, que precisa de um equipamento com tal e tal função, e aí várias pessoas apresentam uma proposta, e é eleita uma que vai ser construída. Aqui, no nosso caso, o projeto não vai ser construído por nós, mas a gente pede, é um dos critérios de avaliação, que os projetos sejam do it yourself, que significa faça você mesmo. Então, é aquilo que eu tentei explicar aqui com a coisa do manual, Manuel, como a gente também fala brincando, né? Mas o projeto vai ser apresentado de forma que qualquer pessoa, o André pode pegar num dos projetos que a gente receber e pode construir o banco, a mesa, o brinquedo, sei lá o que ainda vai aparecer para a gente. E o objetivo disso é ajudar outras organizações a fazerem essas melhorias nos espaços públicos que frequentam, né? Então, a visibilidade, que o André estava falando, é um dos nossos objetivos. A gente vai publicar um e-book com todas as propostas que a gente receber que atenderem às exigências do nosso edital, serão publicadas nesse e-book exatamente para contribuir que outras pessoas conheçam e possam utilizar essas propostas de projeto e das ideias que a gente recebeu no repositório de ideias. E você disse que as inscrições ainda estão abertas ainda, né? Vai até que dia? Vai até o dia 28, que é domingo, então a gente ainda tem aí uns diazinhos para quem quiser participar. A gente também não exige, que é uma coisa comum nos concursos, exigir projetos inéditos. Não é o caso, porque o nosso propósito é mesmo partilhar soluções. Então, para os alunos, para os estudantes, os profissionais que estão nos assistindo, se vocês tiverem algum projeto já pronto, que vocês, né, até já tenham experimentado, ou um projeto feito para a faculdade que ficou engavetado, que vocês acham interessantes, podem submetê-los, né, segundo, claro, atendendo aos critérios, que não são assim tantos também, mas podem submeter os projetos, que dá tempo de inscrever até domingo. E aí a gente vai ter, André, outra coisa também interessante de falar, que não é tão comum em concurso, a gente vai ter a avaliação desses projetos por um júri técnico,
composto por mulheres, também não é tão comum, é um júri coincidentemente composto só por mulheres, e aí a gente tem a professora Celina, que é uma professora aí em Goiás, e vem representando o Conselho de Arquitetura. Vamos ter uma professora representando a rede BR Cidades, duas pessoas representando a rede Urbanismo Colaborativo brasileiro, e a Márcia Guerrante, que é uma arquiteta aí de Goiânia, representando a associação AproSul, que é uma associação criada recentemente para defender o setor sul. E essa avaliação técnica, ela vai ser somada um voto de júri popular, que era o que eu falei que não era assim tão comum. Então, a gente vai pegar os projetos que a gente receber no concurso, vai divulgar nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, do Colab Cidade, para votarem. Eu acho que talvez a votação vai ser só no Instagram, que é mais fácil da gente gerir, mas então a gente vai ter esse voto, qualquer pessoa pode entrar lá e escolher o melhor projeto, porque a gente acha importante também somar a visão dos técnicos e dos acadêmicos, a visão do chamado cidadão comum, né, do cidadão não especializado. A gente acha importante adicionar também essa visão aos processos de arquitetura. Então, vai ser, André, mais uma oportunidade, mais uma forma de participação, né, de quem quiser participar nessas nossas ações, pode participar votando nos projetos que a gente recebeu do concurso. Nossa, não, fantástico, né? A gente, assim, apoia demais. O espaço aqui do nosso podcast vai estar sempre aberto para vocês, porque a gente acredita muito nessa questão do social, né, da gente compartilhar, da colaboração da população para a gente melhorar, né, as cidades. Então é fundamental. A gente fez alguns episódios, quem está acompanhando o nosso podcast, a gente fez alguns episódios com a professora Marister, né, do CAL também, falando sobre o desenvolvimento urbano. Nós tivemos com a professora Lorena falando sobre a questão do impacto, né, sobre mobilidade, e agora, por último, no último episódio, a gente falou sobre edificações sustentáveis com a professora Adriana. Então, a gente gosta muito de falar sobre isso, né, porque a gente... A professora Marister abriu o nosso primeiro debate do Colab Cidade. Ela foi uma conversa sobre espaço público, isolamento físico, e alterações climáticas, não sei, talvez. Ela foi uma das debatedoras, uma querida. A professora Marister, eu digo que ela é madrinha da Sobreurbana. Ela participa nas ações da Sobreurbana desde o início. Um beijo para ela, se ela estiver nos ouvindo. Não, e a gente é suspeito, porque a gente convidou, ela participou do nosso podcast, ela sempre nos apoia com temas, né, com convidados. Então, assim, a gente é suspeito para falar da professora Marister. É maravilhosa, professora, né? E assim, como que faz para se inscrever? Porque ainda dá tempo, né? Como que a gente pode fazer? Dá tempo, entrar no nosso site, no site colabcidade.com.br. Lá tem o campo tanto para o repositório de ideias quanto para o concurso, e aí atender aos campos que tem lá de preenchimento, né? Não é necessário muita coisa. Assim, no caso do repositório de ideias, a gente tem um formulário com várias perguntinhas para a pessoa ir respondendo, que é naquele sentido, né, de um roteiro para o desenvolvimento de uma solução. E no caso do concurso de imobiliário, é apresentar o projeto, uma breve descrição desse projeto, imagens, né, para enriquecer a apresentação desse projeto, e indicar, André, tanto no repositório quanto no imobiliário, indicar quais ODS a proposta atende. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, lançado pela ONU, são vários objetivos, e é uma grande agenda, os ODS são, na verdade, uma grande agenda entre as várias instituições
internacionalmente até, para a gente monitorizar assim, vários indicadores de sustentabilidade para a gente reverter aí a nossa pegada ecológica tão destruidora, né, do nosso planeta. Então, a gente também tinha esquecido de mencionar isso, o Colab Cidade, em todas as suas ações, trabalhou muito a agenda dos ODS, para começar a incutir nas pessoas, para as pessoas adquirirem esse vocabulário e terem atenção a essas questões. Então, precisa indicar um ODS e submeter a proposta no nosso site e aguardar o resultado. A gente vai ter depois 2 semaninhas para apreciação e avaliação das propostas. Não, fantástico. E esse evento, vocês pensam replicar ele no ano que vem? Vocês querem tornar esse evento contínuo? A gente queria muito que essa primeira opção, essa primeira edição já fosse uma coisa maior. A gente, por exemplo, esse repositório, a gente queria muito que funcionasse permanentemente, uma plataforma digital, que a qualquer momento, né, a pessoa pudesse entrar lá e colocar uma ideia, podia ter um dashboard que a gente pudesse ver as várias ideias já sistematizadas, mas que a gente não pode fazer por causa do recurso, né, o edital do CAL, ele financia só uma parte do projeto, e quando ele aprovou o nosso projeto, ainda reduziu o orçamento dedicado, então a gente até enxugou um pouco a nossa proposta inicial, e aí o que a gente pensa é, conseguindo novos financiamentos, fazer essa edição expandida do Colab Cidade, pensando numa plataforma alimentada permanentemente, em discussões sobre outros temas, mas aí, André, volta à questão que a gente já falou aqui várias vezes, depende da capacidade de conseguirmos financiamento, né? Claro. Não, mas eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos. Eu tenho certeza que vai ampliar A gente bastante, aposta que a experiência é uma experiência para chamar claro, outros parceiros. claro. Não, e Vamos ver principalmente se essa será. mudança, né? A gente está passando da hora, enquanto sociedade, mudar essa filosofia. A gente tem que ter mais iniciativas coletivas, né? A gente até teve falando com a professora Adriana, que às vezes quando a gente fala sobre questões ambientais, sobre questões de infraestrutura, a sociedade costuma olhar isso com uma certa distância, né? Ela está sempre distante da gente. E cada dia mais a gente percebe que isso a gente precisa mudar essa filosofia. Então, assim, a gente apoia totalmente esse tipo de iniciativa, desses projetos, tanto o Sobre Urbana, o Coletivo Centopeia, né, o Colab Cidades, que são eventos fundamentais para a gente poder mudar essa concepção, né? E a gente vai colocar também o site na descrição do vídeo, para dar tempo ainda das pessoas participarem. Então, pessoal, quem tem aí um projeto, participem, é fundamental, né? Às vezes, as pessoas ficam com certo receio de publicarem esses projetos, mas é fundamental a participação para a gente poder engrandecer esse projeto, tá? E aí, Carol, a gente tem uma pergunta em todos os nossos podcasts que a gente gosta de fazer para todos os convidados. A pergunta chamada o pulo do gato, né? Que é aquela pergunta que é a dica de ouro. A gente está usando esse termo, que é um termo comum aqui em Goiânia, né? Que é uma dica que o nosso convidado possa dar para aqueles profissionais que estão saindo da faculdade ou que estão ainda em processo de graduação, ou mesmo para aquele profissional que está no mercado, está buscando uma nova colocação. E eu queria muito que você desse essa dica aí para os nossos telespectadores. Bom, eu acho, em primeiro lugar, aproveitem o momento da universidade, né, e aproveitem esse momento para buscarem conhecimento fora da disciplina que vocês estão, né. O curso de arquitetura, ele já nos possibilita olhar para muitas áreas do conhecimento, mas a universidade é um momento muito rico para a gente olhar para várias áreas de conhecimento, e ter uma visão mais holística das coisas. Esse é o profissional do futuro, né? Um profissional que consegue olhar para vários assuntos complexos e encontrar sua forma de atuação nesse contexto louco, né? Que tá o mundo hoje. E aí eu acho que, falando aqui da arquitetura, o que eu indico é se atentarem para a responsabilidade social dessa profissão.
Nós somos agentes da produção do espaço, e a produção do espaço é um processo muito complexo, politicamente complexo, economicamente complexo, é um processo que envolve saúde pública, é um processo que é fundamental agora nessa nova missão de reconstituir o ambiente, né? Eu acho que, assim, vai ser muito difícil a gente reverter todo o nosso processo de destruição, mas no que for possível, as cidades têm um papel fundamental. E as cidades tendo um papel fundamental, o profissional da arquitetura e do urbanismo está diretamente envolvido nesse processo. Nós temos responsabilidade nas escolhas que nós fazemos para os edifícios que a gente vai construir, nas escolhas que nós fazemos, das políticas que a gente vai influenciar, no planejamento urbano que a gente faz. As cidades serão tão melhores quanto melhor for o trabalho que a gente desenvolve nesses aspectos. Então, atenham-se a isso, nós temos uma responsabilidade direta e, inclusive, uma responsabilidade de inclusão de muitas vozes que historicamente estiveram excluídas do processo de construção das cidades, né? E aí eu estou falando da população pobre, estou falando da população marginalizada, que é essencialmente negra. Essa população, ela historicamente esteve afastada dos espaços de discussão, das audiências públicas, dos processos participativos de projeto de planejamento urbano. Então, a gente tem, nós profissionais de agora, temos uma responsabilidade muito grande de abrir os nossos processos para a diversidade de vozes, da qual depende a melhoria das nossas cidades, né? E aí eu acho que o campo profissional, ele é muito aberto, então é tentar também ver com que, né, cada um se identifica. Tem gente que gosta mais de desenhar mesmo, ali, de um processo mais solitário, tem gente que gosta mais, sei lá, de cálculo, tem gente que gosta de sujar a bota na obra, tem gente que gosta de planejamento, da parte política, ética. Então, tentar identificar qual é a sua vocação para você trabalhar com mais amor e tesão mesmo no seu dia a dia, que é a forma, aí é quando a gente consegue contribuir mesmo, né, quando a gente se sente envolvido, não só enquanto profissional, mas enquanto cidadão, naquilo que a gente está fazendo. Foi assim que eu cheguei a Sobre Urbana, né, foi experimentando várias possibilidades dentro da minha atuação profissional, até identificar aquela com a qual eu mais me identificava e mais me sentia realizada, e seguir trilhando esse caminho, que nunca vai ser um caminho fácil, mas que, se for feito com amor, vai ser gratificante, com certeza. Não, com certeza. Então, a dica que fica, então, é paixão, né? Você ter paixão no que você faz, buscar essa... E a gente percebe isso, né, Carol? Quando você fala, você percebe a paixão que você tem por isso, né? Por esses projetos, tanto na Sobre Urbana, né? Também na Colab Cidade, esse desenvolvimento, né, coletivo. E a gente, assim, é ótimo falar com você, ter esse bate-papo com você, é fantástico. E eu queria muito te agradecer pela disponibilidade do tempo, né? Eu sei que aí o fuso horário, aí são mais ou menos quantas horas agora? Em Lisboa? Agora são 15 para as 3. 15 para as São 3. 3 Agora horas mais tarde que aí. Em Goiânia, 11h44, né? Queria muito te agradecer. Espero que você tenha gostado. Nós vamos publicar aqui na descrição desse vídeo, tanto a inscrição, para quem ainda vai dar tempo ainda de fazer a inscrição. Então, assim, a gente pede que todo mundo participe desse projeto, que vai engrandecer bastante, né? As palestras que passaram vai estar disponível? Vocês pensam? Elas já estão. Já estão? Então, quem está no site já consegue assistir as palestras, né? E nas redes sociais também, elas estão todas lá. Ah, não, então perfeito. Então, assim, pessoal, participe, a gente vai colocar ali tanto do Colab, do Sobre Urbana e também do Coletivo Centopeia, para quem quiser participar, né, para quem quiser acompanhar os projetos, todas as ações que eles estão fazendo, estará disponível. E para quem está acompanhando, né, o nosso podcast, vocês perceberam que nesse último mês, por conta da COP26, a gente teve um foco
muito grande voltado para as questões de sustentabilidade, de crescimento urbano, né? E principalmente nas melhorias com relação às nossas cidades. Porque, assim, a gente aqui de Goiânia, a gente sabe que tem uma série de problemas que a gente não pode virar as costas, a gente tem que realmente buscar a melhoria, enfrentar o problema, né? Porque a nossa cidade é maravilhosa. O que falta realmente é o senso coletivo, né? E a gente quer aproveitar muito o que está acontecendo, o que está debatendo no mundo, para a gente poder melhorar a nossa cidade, a nossa qualidade de vida. Por isso que a gente fez esses últimos programas, para poder engrandecer e para a gente poder solucionar esse problema. Mais uma vez, Carol, muito obrigado, tá? Para a gente foi uma honra ter a sua participação, né? Para todo mundo que está nos assistindo, mais uma vez eu peço o apoio de vocês. Então, vai ali no nosso canal do YouTube, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, marque o sininho de notificações, porque o apoio de vocês é fundamental, tá? E a gente sempre vai estar trazendo profissionais que são referências, que podem engrandecer a vida de todo mundo, de todos os nossos ouvintes e todo mundo que está nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Então, gente, muito obrigado a todos e nos acompanhe aí nas nossas mídias sociais. Quem tiver o interesse de sugerir temas, é só entrar nas nossas mídias sociais que está descrito no nosso vídeo e sugerir que a gente vai estar convidando sempre as referências. Gente, valeu, obrigado, Carol, obrigado. Eu que agradeço, André, quero aproveitar para parabenizar a iniciativa de vocês. Eu acho que é muito importante promover esses espaços assim de diálogo, né, de troca, e agradeço a possibilidade de estar aqui também trocando sobre a minha experiência e falando desses projetos que eu gosto muito de ter participado. A possibilidade de falar do Colab Cidade, que é um projeto que está a decorrer no momento, com a parceria do IDS, de vários outros parceiros de Goiânia e de fora, e muito obrigada, espero receber contribuições daqui no nosso repositório, no nosso concurso. Não, valeu demais. Fiquem todos bem. Obrigado, prazer é nosso, tá? Obrigada. Beleza. Revicast.